Ei, Monster, como é que você tá? Tudo certinho? Vamos continuar hoje um vídeo sobre o Terrarium Egg da Shihiros, onde nós vamos terminar de escapar. Vem com a gente até o final e dá uma olhada como é que tá ficando o nosso trabalho. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Aqui você está vendo o galho que a gente vai usar, o tronco que a gente vai usar, o tronquinho cortado. E na sequência você vai vê-lo como? Ah, já colado. O que eu usei aí? Bom, eu afastei os cortes, coloquei pó de casca de coco. Eu primeiro joguei cola, super cola, e aí eu adicionei o pó da casca do coco e fui colocando cola, pó de casca de coco, cola, pó de casca de coco, até ficar com esse formato aí que você tá vendo. É, tá ficando legal, mas o tronco tá muito fininho, então eu preciso dar mais textura, mais volume. Então, vamos testar algumas outras pecinhas aqui para a gente colar um tronco lateral, ver como é que a gente vai fazer para conferir mais textura e maior volume. Então vou testar várias possibilidades aqui de raízes, galinhos e ver qual que fica melhor aqui nesse caso. Mas galera, eu trabalhei bem a peça e fiz aí uma cascata de uma árvore. Inclusive, isso é uma técnica de bonsai. Já ouviu falar no estilo Kengai? Que é esse estilo de árvore cascata, quando ela cresce na beira de um precipício e por uma série de questões ela cresce primeiro para baixo para depois voltar para cima, como por exemplo o peso da neve ou rochas que caem por cima, esse tipo de situação que acontece na natureza. Então, na natureza, quando uma árvore está assim, é porque existe mais morro, provavelmente, para cima, ou porque pesou muita neve. Mas se existe morro, caiu algum tronco, alguma pedra e foi caindo, pesando, entortando, quebrando, mas a resiliência da planta se recompôs. Então, tem bastante casos de árvores na natureza que parece que cresceram para baixo e depois levantaram-se de novo, igual o efeito que a gente tentou passar aí nesse modelinho estilo bonsai que a gente está tentando imitar. E eu citei aí o estilo Kengai, mas no bonsai, Kengai é feito quando a árvore cai para baixo da borda do vaso. Não vai ser o nosso caso aqui, a gente quer que fique tudo para dentro do vaso para poder caber no acrílico. E existe esse estilo também, que é o Hankengai, ou seja, semi-cascata. E é isso que a gente está fazendo. E agora é encontrar alguns tronquinhos que consigam conectar a base da árvore para servir de raiz e conectar as raízes que saem da base da árvore até as raízes que estão na base da rocha, tá bom? Para fazer de conta aqui, imitar aquele outro movimento da natureza, que são de árvores que crescem com as raízes contornando as rochas. A rocha é um obstáculo, mas a planta contorna esse obstáculo e vai até a terra buscar o nutriente que ela precisa. A natureza é sempre impressionante. E a galerinha do bonsai também imita isso, esse efeito, esse fenômeno que acontece na natureza, tá? Esse estilo que abraça a rocha chama-se Seki Jojo. E é um estilo que eu estou misturando com o Hankengai. Então tem dois estilos aí. Bom, gente, estou colocando acrílico para testar, para ver se tem algum galho, alguma raiz, alguma rocha que está tocando no acrílico. Porque se tiver, a gente precisa mudar, a gente precisa tirar fora, cortar um pedaço, para que fique tudo dentro do espaço. E para minha surpresa, de fato está, tem um galinho aqui do lado direito que está encostando e isso me deixou um pouco preocupado, porque o ideal é cortar, mas eu tenho medo de cortar
e isso fazer uma grande bagunça. Então vamos tentar fazer isso de uma maneira que não arranque tudo. Vou usar para isso uma tesoura de poda de jardim, uma bem parruda, que é para aguentar mesmo o serviço. Cortei sem nenhum problema, as partes que estavam coladas continuam intactas, então vamos testar mais uma vez. Ficou bem próximo, não vou negar, mas não está encostando. Ok, funcionou. E agora é retomar o estudo das raízes aqui para encontrar uma peça que faça a conexão entre a base da árvore até as raízes que estão à base das rochas. Depois de encontrar, colar tudo e continuar o trabalho. Vamos colocar alguns pontinhos de cola aqui para fixar. Esse é outro ângulo. E olha como tá bonito essa textura de rochas e de galhos. Muito legal, né? Se você concorda comigo e está gostando, já deixa aqui o seu like. Ajuda o canal a crescer e bora espalhar todos os derivados do aquarismo, do aquapaisagismo, que a gente tanto ama. A gente não tem ângulo para colocar a cola, então eu vou deitar um pouco o Terrarium Egg para colocar pó de casca de coco para poder soldar essas duas partes. Confesso que fazer isso me dá uma certa apreensão, tenho um medinho de virar, de dar alguma coisa errada, mas é só fazer com calma, vai dar tudo certo. Aqui eu estou usando a ajuda da ponta de uma colherzinha dessas de sobremesa para adicionar lá dentro, onde não dá ângulo de eu colocar com os meus dedos, colocar lá dentro o pó de casca de coco para poder soldar a raiz, colá-la junto à pedra. Então eu adiciono a casca de pó, ou melhor, o pó da casca de coco, e coloco cola em cima para soldar a raiz com a pedra. Agora a gente vai dar mais coerência a esse hardscape colocando umas raízes extras para ajudar a compor. Lembra que árvores não tem só uma raiz, é um conjunto de muitas raízes que se ramificam, e é esse movimento que a gente vai tentar copiar. Quando você for customizar suas raízes, não tenha dó do seu hardscape não, tá, gente? Se você precisar tirar um pedaço para poder encaixar, tira o pedaço. Eu sempre falo isso quando estou escapando aquários, que o hardscape tem que trabalhar para a gente, e não a gente trabalhar para o hardscape. A mesma coisa aqui, agora que eu estou escapando esse mini terrário. Tá aí, encontrei um posicionamento que eu gostei, ficou bem rente à rocha, o que facilita muito aquele efeito de que a raiz cresceu circulando a rocha, abraçando a rocha, se desviando dela para encontrar a terra. Esse trabalho, gente, foi algo bem minucioso, cansativo. Eu levei praticamente umas 10 horas para fazer todo o paisagismo desse terrário. Isso incluindo, é claro, o plantio. Aqui, por enquanto, nesse vídeo, a gente está vendo a segunda parte do escape, né, do hardscape desse terrário. Mas foi um trabalho longo, minucioso, cansativo, mas, claro, valeu muito a pena. Agora é colar essa raiz que está rente à rocha usando bastante pó de casca de coco para dar aquela solda bem caprichada mesmo. E agora eu preciso dar um jeito de fazer com que apareçam raízes na parte de trás da rocha. Lembra que esse equipamento, o Terrarium Egg da Shihiros, ele pode ser visto de todos os ângulos. Então é importante que todos os ângulos estejam legais. Então vamos procurar alguma raiz aqui que encaixe e também passe esse sentimento de que a árvore cresceu com as raízes ao redor dessa pedra.
Essa pecinha tá legal, ela não tá conectando ainda, mas eu posso fazer essa conexão com um pó de casca de coco. Mas ela adesivou bem, ela ficou bem perto, colou, né? Ficou bem rente à rocha. Então ela me agrada. Só que quando eu giro ela na frente, o aspecto não ficou tão bom quanto ficou atrás. Então não adianta. Vou ter que substituir essa peça por outra. Não adianta ficar legal só de um lado, gente. Precisa ficar legal de todos os lados. Mas como a peça é legal, então eu vou tirar uma parte aqui que está muito grosseira. Eu vou tentar serrar. Eu tenho em casa uma mini retífica, um Dremel. Eu vou provavelmente tirar o excesso e ver se isso resolve o problema ou se eu vou ter que substituir a peça por uma outra raiz. Voltei, eu serrei uma parte aqui e de fato a raiz ficou mais próxima à pedra e legal, ficou legal, eu estou satisfeito. Só agora eu preciso conectar a base da raiz na raiz que está passando lá embaixo no vaso. Então vamos testar um pedacinho de galho aqui e ver se eu consigo conectar. Mas antes eu vou fixar, vou colar, porque eu só coloquei ela aí, mas ainda não colei. Então vamos passar cola nos pontos de contato para já deixar essa peça fixa aí no lugar. Então, tá gostando desse pequeno bonsai? Isso te inspira a querer fazer algo? Você já se animou para fazer algo assim, vendo esses vídeos? Deixa aqui nos comentários, gente, isso ajuda a equipe a querer continuar, sabe? Inspirar, ser inspirado, é tudo que a gente quer. Então deixa aqui nos comentários se você não ficou com vontade de montar um bonsai no seu aquário, no seu terrário, conta pra gente. Pessoal que é do terrário, que de repente não faz muito aquário, é paisagista, mas faz bastante terrário, e tá vindo aqui assistir esse vídeo no canal, tá vendo eu usar pó de casca de coco, pó de casca de pinos, junto com cola, super cola. Dá para usar? Dá, nossa, tranquilo, é bem legal. Mas olha, cuida, porque ele, na hora que começa a colar, libera um vapor que é muito irritante para os olhos e para o nariz. Então toma cuidado para não ficar cheirando isso irrita as narinas, irrita os olhos, é bem ruim. Aqui eu estou posicionando essa pequena raiz para fazer a conexão entre a raiz que vem lá de cima e fazer com que ela encontre finalmente a terra. E eu gostei dessa pecinha aqui, então eu vou fixá-la aqui com o dedo e pegar a cola e já fazer com que ela fique aí definitivamente. E aí a gente faz a colagem nos 2 pontos de contato ou mais, se puder. Se tiver mais pontos de contato, faz ali a colagem. Então eu fiz numa extremidade e também vou fazer aqui na outra extremidade, ter as 2 extremidades bem coladas para que a peça não saia com facilidade. E com isso eu finalmente tenho um aspecto de que a árvore está com as suas raízes abraçando a rocha, igual os bonsaístas fazem no estilo Sekijojo. Agora dá uma olhadinha aí, ó, de todos os ângulos, como é que tá ficando o nosso trabalho. Particularmente, me gera um sentimento de bastante harmonia, eu estou ficando bem satisfeito, estou sentindo muito prazer em olhar para esse visual. Agora é estudar se em um ou outro lugar eu coloco mais alguma raiz auxiliar para aumentar a densidade de raiz, de ramificações, para arremeter bem ao que acontece mesmo na natureza. Como esse pedacinho aqui que eu acabei de colocar e gostei, achei que ficou bem legal, então vamos passar uma cola nele. E assim a gente finaliza o hardscape dessa montagem e você precisa ficar atento porque o próximo vídeo nós vamos fazer o plantio desse terrário. E se você de repente não tem ou não pretende adquirir necessariamente um terrário, um egg da Chihiros, mas gosta da ideia de terrários, wabikuzas, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo nós falamos especificamente sobre o wabikusa, tá bom? Vai aparecer aqui do ladinho. Então, muito obrigado pelo vídeo. A gente se encontra no próximo.
Valeu!